Oi gente, tudo bem? Vindo para mais um vídeo de análise do governo Bolsonaro, né? Nossos vídeos mensais. E agora já com um cenário um pouco mais acabado, concluído o primeiro semestre do governo Bolsonaro, e considerando que esse mês de junho ele foi um mês muito revelador, né? Então a gente já consegue fazer algumas afirmações com ainda mais precisão. Vamos lá. No nosso último vídeo, né, o que nós mostrávamos? Mostrávamos o seguinte: a política de embate do Bolsonaro. Não é? Quer dizer, o embate para o Bolsonaro, a não negociação, é uma característica de condução política. Ele opta por esse caminho. Eu digo isso porque não é o caminho mais comum, pelo menos na democracia brasileira, mas é o caminho do Bolsonaro. Ele não procura conciliação, ele procura embate, né? Isso é típico. Agora, o que nós vimos nesse último mês de junho, né, é que isso ficou ainda mais claro e agudo, e mais que isso, o Bolsonaro começa a mostrar que, na verdade, ele não tem um projeto de país ou um projeto de governo. Ele tem um projeto de poder. Se isso é ele ou um grupo que o tem à frente, isso ainda se revelará. Mas, na verdade, o projeto do Bolsonaro parece ser um projeto de poder e não um projeto de país ou um projeto de governo. Por isso que a preocupação dele com a qualidade da gestão, coisa que ele não faz, né, continua não tendo gestão no Brasil, para ele acaba sendo secundário e ele acaba apostando muito mais em formas de garantir e até perpetuar o seu poder. Alguns dados em junho que deixam isso muito claro e que nós podemos observar. Quando acaba maio e começa junho, nós tivemos algumas manifestações, né? Manifestações contra e manifestações a favor do Bolsonaro. Percebam a reação do Bolsonaro diante das manifestações. O que ele fez? Ele convocou outras em defesa dele, né? Se não ele diretamente, pessoas ligadas a ele. Ou seja, ele aceitou a provocação e foi para cima. E conseguiu adesão. Esse é um ponto importante. Isso fez o Bolsonaro se sentir fortalecido. É verdade que as manifestações em prol do Bolsonaro não foram tão numerosas, mas foram significativas. Ele foi aos estádios de futebol, né, em função da Copa América. Isso aqui foi uma testagem de popularidade. Nós sabemos que um dos sinais de que, por exemplo, o governo da Dilma estava em queda foi quando ela não pôde mais fazer pronunciamento público, quando ela não pôde mais ir a espaços públicos, né, a eventos públicos por causa de vaias, né? Passou isso em situações de Olimpíada, Copa do Mundo, etc. e tal. E aí o que nós vimos? O Bolsonaro topou isso e não se saiu mal. Ele teve vaias, mas foi também bastante aplaudido. Ou seja, ele testou a popularidade e teve um retorno positivo. Aí nós tivemos um outro ataque, né? Que é todas essas revelações da Intercept Brasil, certo? Muito bem. O que acontece? Ele foi para o ataque também. Em que pese as evidências, que eu considero irrefutáveis, certo? Aí é uma outra discussão, a legalidade disso, mas o fato é que o conteúdo, a rigor, ele não foi contestado, principalmente pelo Moro, certo? Agora, eles foram para a fala pública, o Moro foi para a fala pública, o Moro deixou de ser juiz de vez, né? Virou um político, e teve acolhida pública, nas redes sociais, nas ruas. Então, o que a gente vê? A gente vê uma atitude do Bolsonaro que diz o seguinte: eu estou indo para cima, certo? Ele está bancando, e porque está percebendo que alguns abusos e erros estão ainda com uma boa tolerância na opinião pública. É nesse caminho que ele avança, certo? Isso caracteriza um projeto de poder. O que o Bolsonaro quer é se fincar no poder. Não por acaso também foi nesse período que ele foi na Marcha para Jesus, não é? Um evento ligado a igrejas evangélicas que o apoiam. Teve muito apoio também nesse evento, certo? E nesse evento ele se lançou candidato à reeleição. Então isso vai ficando bem configurado na atitude do Bolsonaro. É uma estratégia de poder, não de governo, não de país. É claro que para o país isso é péssimo. É evidente que para o país isso é péssimo, né? Porque o governo do Bolsonaro ele não acolhe a todos, não é republicano e não está nem aí para isso. E o pior, ele não está nem aí para isso, se expõe publicamente e ainda tem uma parte significativa da sociedade que apoia isso. Isso pode lhe dar força, sim, certo?
ou pode lhe dar segurança, sim, para certos arroubos ainda mais autoritários. Eu acho perigoso institucionalmente. Perigoso institucionalmente. Ok? Então, muita atenção nisso. E alguns outros fatos que aconteceram nesse mês que merecem a nossa análise, né? Para analisar o mês de junho, nós precisaremos de um vídeo de horas, né? Muita coisa aconteceu. Eu quero destacar também o silêncio dos, entre aspas, papagaios do Bolsonaro, né? Estou falando do ministro da Educação, estou falando da ministra Damares, estou falando do ministro das Relações Exteriores. Os próprios filhos, né? Então a impressão que dá é que falaram, olha, quietos, nós vamos usar outra estratégia, porque isso estava aumentando e atiçando um surto oposicionista, e isso foi uma coisa significativa. Uma outra coisa significativa, mas isso é estratégico, tá? Quando for preciso, essas pessoas serão acionadas. Uma outra coisa que chamou a atenção, a saída do general Heleno, quer dizer, os militares começando a perder espaço no próprio governo Bolsonaro, isso chama a atenção, certo? Os militares também não estão satisfeitos. O Mourão, ele se calou nos últimos 2 meses, né? Tem uma pauta fortemente conservadora, cada vez mais clara, e um presidente que afronta o Congresso, né? Então o Congresso, ele perde uma medida, ele é derrotado, ele reapresenta. Ele tenta ir de outro jeito. Então ele está indo para o embate mesmo com um projeto de poder e que passa por cima das instituições. Quero chamar a atenção também que o Congresso vai tentando fazer uma pauta própria, e nisso atenção a Rodrigo Maia, que vem crescendo em popularidade, ele pode vir a virar um grande nome, ele está tentando se colocar como o que faz a pauta do Brasil. Na falta de um projeto de país, o Maia tenta trazer isso para ele por meio de uma pauta, digamos, responsável, particularmente em relação à Previdência. É algo que o mercado olha já com uma certa simpatia. Eu lembro que o Maia foi muito defendido pelo Fernando Henrique Cardoso, inclusive, recentemente, né? O Dória também, nesse movimento, começa a se destacar, se colocando como uma direita, digamos, um pouco mais ilustrada ou esclarecida, né? Mas aí eu quero retomar uma discussão que já fizemos. Percebam como a esquerda está perdendo totalmente o espaço. Hoje, quando nós olhamos no espectro da esquerda, digamos isso enquanto oposição ao Bolsonaro, quem está na extrema esquerda hoje? Pergunto a vocês, né? Temos, claro, as pautas PSOL, o PT sumido, parece que não existe mais. Hoje, quem é que mais afronta? É Rodrigo Maia, dos Democratas. Por incrível que pareça, né? Então, percebam, olha como o que se chamava de esquerda é o que há pouco tempo atrás se chamava de centro-direita. Então, nós estamos vivendo, sim, um deslocamento forte da política para a direita. É verdade que isso também pode ser um pêndulo, pode voltar, mas esse deslocamento está, sim, acontecendo. Outra coisa que eu quero destacar aqui nesse período, mais 2 últimas. Em relação ao Intercept Brasil, as denúncias. Uma coisa é a apuração de como se conseguiu isso. E é evidente que se foi por meios ilegais, isso tem que ser punido. Isso é uma coisa. Outra coisa é o conteúdo dessas declarações que são extremamente graves. Qualquer país que tem um mínimo de seriedade institucional já teria o Moro, no mínimo, temporariamente fora das atividades, assim como o Dallagnol. E ele é o contrário, ele afronta. Ele vai para cima, ele vai para o programa, ele se defende, ele a rigor sequer nega o conteúdo. Ele suspeita que talvez tenha uma coisa ou outra ali, mas ele inclusive pediu desculpas de alguma dessas falas. Ou seja, se ele está até pedindo desculpa de alguma dessas falas, é que ele está reconhecendo que elas existem. E isso é muito grave, porque ele é juiz. Ele não pode tomar partido. E a esquerda morde a isca toda hora. Porque a questão não é soltar o Lula. Soltar o Lula é uma consequência. É muito pouco inteligente a esquerda quando defende essa pauta. Desculpem os colegas, tá? Mas é muito pouco inteligente porque estrategicamente isso é alimentar um discurso reacionário, conservador. É tudo o que o Bolsonaro precisa. Cada vez que a esquerda vem, certo, e vem em nome desse fato, especificamente defender o Lula, Bolsonaro certamente aplaude e agradece. Porque não é essa a pauta. A pauta é a institucionalidade, é a legalidade. É essa a pauta. E se essa pauta for levada a cabo, como consequência, de fato, o processo do Lula terá que ser revisto. Mas não tem que ser revisto porque é o Lula.
tem que ser revisto porque é ilegal. E é essa isca que a esquerda está mordendo o tempo todo. E a direita mais reacionária aplaude, aplaude, aplaude. Um outro ponto para fechar que eu quero colocar. Mercosul. Né? Saiu o acordo União Europeia-Mercosul. O Bolsonaro e o governo, inteligentemente, estão tentando faturar em cima. Mas isso é uma derrota para ele. Na verdade, todo o discurso, toda a política externa brasileira, política comercial, alinhamento com os Estados Unidos, o tempo todo foi feito em cima de uma pauta anti-globalismo, anti-acordos em bloco, pelo bilateralismo sempre, certo? Várias foram as falas de Guedes, várias foram as falas de militares ligados a Bolsonaro, várias foram as falas do próprio Bolsonaro e seus filhos contra o Mercosul. Tentaram inviabilizar mesmo. Agora saiu esse acordo. Esse acordo ele não foi um acordo do Bolsonaro com a União Europeia. Deixar isso claro. Ele não foi um acordo do seu ministro das Relações Exteriores. Ele não foi um acordo do Guedes. Ele foi um acordo do Mercosul, a contragosto do governo brasileiro com o governo europeu. Desculpa, com o mercado europeu. Claro, ele não teve como voltar atrás. Por quê? Porque o Brasil ficaria isolado. Então teve certamente uma pressão aqui de agentes econômicos, ainda bem, sobre o Bolsonaro na seguinte linha: fica na sua e assina esse negócio. E é isso que prudente e inteligentemente ele fez. Agora, ele vai faturar em cima disso? Vai. Ele vai colocar no currículo dele que ele assinou esse acordo? Vai. Certo? E é uma negociação de 20 anos. Agora é fato. Ele vai faturar isso e de fato aconteceu no governo dele. Certo? Então, terminando esse vídeo, que já está longo, né? Eu prefiro vídeos mais curtos, mas a pauta foi muito grande nesse mês de junho. Muita atenção, tá? Porque o projeto do Bolsonaro é um projeto de poder. Então, o que eu não tenho claro só o quanto isso é dele ou quanto ele é alguém à frente de um grupo. Eu aposto mais na segunda hipótese, tá? Agora, muita atenção, ele não está muito aí para a institucionalidade, o que para a democracia é péssimo, e ele já deu inúmeros sinais disso. Ele e seus agregados têm relações estranhíssimas com grupos de milícias, isso é indiscutível, ele não afronta esse grupo, certo? Não afronta. Aí eu incluo o Sérgio Moro, não tem uma atitude explícita de afronta, não tem uma declaração explícita de afronta. Essa atividade criminosa que é a atividade miliciana, isso não aparece. Dá já para cravar que fulano, ciclano é miliciano? Não, não dá. Mas dá sim para afirmar que a atitude é no mínimo complacente. No mínimo negligenciada. Isso já dá para afirmar, certo? E isso em termos de garantias democráticas, Estado de Direito é muito perigoso. É muito importante que os partidos, a classe política e a sociedade briguem pela legalidade, pela institucionalidade. Porque senão o campo estará aberto para o projeto de poder que é o projeto de Bolsonaro, que é o projeto de quebrar as instituições, isso já dá para afirmar com certeza. Quebrar as instituições democráticas, quebrar a ordem constitucional e criar, sim, um regime mais autoritário, com menos liberdade e poderes totais. É preciso mais inteligência estratégica nesse embate e é preciso tomar muito cuidado com tudo isso que está acontecendo no Brasil.